a Daniele Aires, que é professora de Segurança e Política Internacional da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. A Daniele já esteve com a gente antes, em outros momentos. Bem-vinda novamente, professora. A gente, enquanto fala com Daniele, acompanha neste momento imagens ao vivo da faixa de Gaza. E aí a gente vê um clarão, só um feixe de luz. Me parece que isso também é resquício de bombardeio. Como a gente mostrou ontem aqui, Daniele, a todo momento o território sendo bombardeado. E eu queria justamente lhe perguntar algo nesse sentido, sobre esse momento exato da guerra. A gente viu o Michel Gaveno fazendo uma descrição ali lamentável sobre a população de Gaza, morrendo, em resumo, de fome, de sede, com pouquíssimos acesso aos suprimentos básicos desde o início dessa guerra, a situação que vem se agravando e se alastrando, doenças também registradas na população. O Michel trazia para a gente o relato. Agora, a gente vê um movimento de Israel de permitir pela primeira vez a entrada de um caminhão de combustível. A dúvida que tenho, Daniele, é se isso significa, de alguma forma, um movimento de ceder à pressão internacional. Olá, Tainá. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que a gente tem que analisar de uma forma um pouco mais ampla essa situação, né? Israel chegou num ponto que acho que é um ponto de inflexão da sua entrada dentro do território de Gaza. Ou seja, nós temos uma destruição significativa da região de Gaza, nós temos um número elevado de mortes de civis e nós temos pouquíssimos avanços em relação ao que é a estratégia ou o foco da invasão e da contraofensiva em Gaza, que são dois, a princípio: eliminar o Hamas ou neutralizá-lo e, de alguma forma, recuperar os reféns. Não há avanço nesse sentido. Nós, obviamente, temos o governo de Israel, de alguma forma, conseguindo pegar e conquistar alguns espaços de comando e controle do Hamas, mas temos muito pouca chance, muito pouca notícia sobre efetiva libertação de reféns. Então, veja, nesse sentido, a pressão internacional aumenta, mas não me parece que a entrada de um caminhão seja reflexo dessa pressão internacional. Obviamente, Israel está começando a ter problemas em garantir a legitimidade da sua incursão em Gaza. Não só pela pressão, mas porque começa a ter pressão interna também, das famílias dos reféns, da oposição política a Benjamin Netanyahu e de uma crescente, obviamente, e fatídica morte de civis e morte de soldados. Então, veja, eu acho que a pressão internacional ela faz com que, de alguma forma, se criem possibilidades para cessar fogo, para troca de reféns, mas não necessariamente para a entrada de mantimentos ou para a entrada de combustíveis e de ajuda humanitária em Gaza ou no sul de Gaza. Isso me parece que ainda está sendo uma ferramenta utilizada pelo governo de Israel para fazer pressão sobre o Hamas. Tanto que esse combustível vai servir simplesmente para que algum tipo de veículo possa levar o pouco de ajuda que está entrando. Ou seja, ele não dá a possibilidade de ter água potável, e nós vimos a notícia que vocês estavam dando minutos atrás, ou seja, hoje não tem mais água potável para 70% da população. Se você imaginar que a maioria delas está para baixo da linha divisória da cidade de Gaza, ao sul, já perto de Canyon, já perto de Rafah, ou de todas as cidades que foram pedidas para que as pessoas deslocassem, nós estamos criando um segundo centro de tensão dentro do território, que a partir do momento que as pessoas não têm água, não têm comida, não têm energia, aquilo vai convulsionar de alguma forma. Então, veja, me parece que o forçar a um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns, isso sim parece pressão internacional funcionando, mas a liberação de entrada de ajuda humanitária e mesmo a liberação de que a ONU tenha um papel maior, essa ainda me parece um trunfo ou uma maneira de fazer pressão por parte do governo de Israel dentro de Gaza. Daniele, Renata Agostini falando aqui, bom tê-la conosco. A situação em Gaza, ela é sem dúvida dramática para a população civil, isso para dizer o mínimo, isso não está em questão. Agora, quando a gente coloca não só a pressão internacional por ajuda humanitária e sopesa com
piora na situação dessas pessoas, há também o elemento da reação dos países da região. Por que eu digo isso? Quanto mais fica evidente que o número de palestinos mortos está subindo e essa população está sofrendo pela ofensiva de Israel, mas países como o próprio Irã sobem o tom, ou estrilam ou ameaçam com uma escalada regional para o conflito. Na sua visão, qual é a probabilidade de vermos a entrada de outros países nessa guerra neste momento? Renata, obrigada da pergunta. Acho que é muito interessante a gente entender a complexidade regional. Eu acho que isso tem algumas etapas digamos assim, para a escalada ou o alargamento do conflito ao nível regional. Acho que a primeira delas, de alguma forma, está sendo vivenciada, que é uma união cada vez maior dos países da região, principalmente daqueles que de alguma forma são forças opositoras dentro do complexo de poder da região, e eu estou falando de Arábia Saudita e Irã, no sentido de unir-se em prol da causa palestina, da defesa dos palestinos e do rechaço à maneira como Israel está, de alguma forma, fazendo essa contraofensiva. Então, a primeira escalada é fazer com que essas pessoas se unam, não necessariamente que esses países se unam, e não necessariamente que eles escalem. Se a violência continuar dessa forma, pode ser, obviamente, que nós vejamos primeiro uma escalada pontual dos grupos armados que são patrocinados pelo Irã. E aí nós estamos falando principalmente do Hezbollah e, obviamente, da Irmandade Muçulmana ou, de alguma forma, da Jihad Islâmica, todos esses grupos que estão ali em apoio ao Hamas. Isso seria uma segunda etapa, então, ou seja, você forçar o conflito maior dentro do território de Israel. E por que eu digo isso? Porque é temerário, principalmente para Irã, de alguma forma, se tornar um alvo de um suposto bloco ocidental que queira travar uma guerra de proporções maiores dentro do espaço do Médio Oriente, né? Então, essa seria a última opção do Irã. Mas veja, quanto mais o conflito se prolonga entre Israel e Hamas, quanto maior é o número de mortes, como você bem disse, de civis palestinos, a situação vai se tornando cada vez mais tensa e pode se tornar incontrolável. Pode ter grupos que emerjam desses espaços que façam pressão suficiente para que seja tomada alguma medida. Mas eu acho que o Irã entrar, por exemplo, diretamente no conflito e aquilo tornar-se um conflito regional e não mais entre Israel e a região de Gaza com o Hamas, talvez ainda seja um cenário de médio prazo, não está assim na mesa como alternativa de curto prazo.